Vamos iniciar com a prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Senhor e amigo de todos nós, pela oportunidade da noite. Vamos sintonizando com os coordenadores espirituais dessa atividade, do EMEG, os espíritos desencarnados aqui presentes, todos que aqui se encontram, que nós possamos abrir nosso coração, a nossa mente, para aprender com Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade. Ampara-nos, fortaleça-nos, intua-nos, Senhor. Muito obrigada, graças a Deus. Ô, gente, boa noite, viu? Para todos que estão na sala virtual, os encarnados e desencarnados aqui presentes, né? Pois é. Nós começamos a temporada semana passada, que é sobre a última ceia ou a Santa Ceia de Jesus. No último final de semana, o nosso país e muitos países do mundo inteiro relembraram, né, o Calvário do Cristo, aquela jornada sofrida e triste do final da encarnação dele conosco. Nós tivemos também o domingo de Páscoa, e para os católicos apostólicos romanos, iniciou a Quaresma, que é um período de jejum, né? Jejum físico, parece que eles deixam de comer alguns alimentos, e jejum espiritual, né? Jejum espiritual, que é aquela contenção interior que a gente precisa fazer sempre que possível para rever nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Terminou o período da Quaresma. A Quaresma começa lá na quarta-feira de cinza, pós-carnaval. É porque eu nasci num lar espírita. Tá certo que eu já fui católica em outras vidas, mas nessa de vez em quando, eu fico meio... Perdão aos católicos, né? Não quis de forma nenhuma... como é que fala, Tony? Não quis de forma nenhuma criar confusão, tá? Então, já acabou. Então, valeu, viu, gente? Então, só que nós não acabamos, não. Nós estamos começando um bate-papo sobre a última ceia. Lembrando que esse aqui é um estudo em grupo. Nós todos precisamos colaborar. Nós, coordenadores, preparamos em casa, porque é nossa responsabilidade conduzir o estudo. Tem que ter uma condução, né? E temos alguma coisa para trazer, mas esse estudo é... Então, podem me interromper a hora que quiserem, tá? Eu respondo o que eu souber, o que eu não souber a gente vai pesquisar em casa, né? Buscar outras fontes. Bom, semana passada nós iniciamos, vou falar rapidamente, para quem não veio ou para quem não assistiu na sala virtual, nós trouxemos um olhar artístico sobre a última ceia. Nós trouxemos a tela A Última Ceia de Leonardo, da minha irmã, minha amiga Bel, que deve estar na sala, me corrigiu. Em italiano, C tem som de T. Obrigada, viu, Bel? Então, é Leonardo da Vinci. E eu fiquei o tempo todo falando da Vinci. Eu achei mais gostoso de falar da Vinci, mas, enfim, está errado. O C, na língua italiana, tem som de T. T de tatu. Então, nós trouxemos a tela... Última Ceia do Leonardo da Vinci, pintor renascentista, bastante séculos atrás, e trouxemos o olhar dele sobre a Última Ceia. Mesmo ele tendo sido contratado por um duque que estava com rusgas com o Papa da época, ele colocou a obra com a cara dele, porque ele não era muito de ficar seguindo o que as pessoas queriam, não. Ele era muito talentoso, muito criativo. Então, foi uma forma da gente começar, de sensibilizar para o nosso estudo. E
nós tivemos o trabalho belíssimo do Campos. Campos é aqui da casa, frequentador da casa, agora deve estar na reunião mediúnica. Ele desenhou no quadro, usando canetões, né? Ele desenhou a última ceia dele, com o olhar dele. E ficou bom demais. Ficou bom demais. Eu só queria comentar algo da tela dele, além dos traços firmes, do equilíbrio, né? Do espaço do quadro, coisa de artista, né? Eu queria comentar aqui as cabeças dos apóstolos, de todos, do Campos, não tinham rostos. Como se para mim, é um convite para que nós sejamos apóstolos também. Tirou fisionomia, para que nós possamos nos identificar ali, né? Afinal de contas, a gente está estudando o Evangelho de Jesus para quê? Para colocar em prática, para segui-lo e colaborar. Então, por que não um convite para que a gente seja apóstolo do Cristo? Por isso ele não colocou fisionomia nenhuma. E isso é minha visão. Porque na arte, gente, não tem belo e não tem feio. A arte, o artista faz a obra, acaba a obra, ele levou 3 anos para pintar aquela tela na parede do convento. Aquilo não é uma tela tipo que eu trouxe da Amazon, não. É a parede de um convento que ele foi contratado para ir lá fazer. Está lá até hoje. Para entrar lá tem que agendar com antecedência, porque é um refeitório pequenininho. Não cabe muita gente, mas está lá. E ele usou uma técnica que não era muito adequada para a parede, e ela hoje está meio deteriorada. Vários artistas já foram lá restaurar, mas como ele fez o contato direto com a parede, ela tem menos condições de ficar conservada. Já a Mona Lisa ou a Gioconda, que é uma obra dele, está belíssima lá no Museu do Louvre, em Paris. Com ar-condicionado, com tudo. Né? Então, a obra, quando tem condições de conservação, fica assim. E então, eu estou agradecendo mais uma vez o Campos por ter participado conosco, foi um toque assim especial, né? E fechamos homenageando Kardec pelo seu desencarne, né? Que aconteceu em 31 de março de 1889. Esse mês de abril é especial para nós espíritas. Dia 2 de abril foi a data que o Chico nasceu, né? 2 de abril de 1910, o Chico. O Kardec nasceu em 3 de abril de 1804. Hã? Ah, não, é outubro. É outubro. Por que eu cismo que Kardec é 3 de abril, hein? Não sei por quê. Eu já falei isso várias vezes. Mas eu tenho que corrigir isso. Então, 3 de outubro é que é o nascimento de Kardec. Dia 18 de abril é a data que foi publicado o Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857. A primeira obra básica da codificação que o Toninho trouxe aqui na oficina de Evangelho. Então, vamos à passagem de hoje. Gente, mudei de evangelista. Mudei. Era Mateus. Como nós estamos começando, resolvi trazer Lucas. Tá? E eu vou contar por quê. Gente, eu fiquei um tempão, porque eu fui lendo, né? Ó, a última ceia está narrada em Mateus, Marcos e Lucas. No João, gente, ele narra o lava-pés. Ele comenta da ceia, mas ele vai... Que, aliás, eu fiquei muito em dúvida durante mais ou menos uns dias se eu ia trazer o lava-pés ou a última ceia, que eu acho o lava-pés extraordinário. Fica a dica aí para a equipe, ou quando eu voltar, quem sabe eu trago o lava-pés, né? E, então, João, ele narra que após a ceia, ele lava os pés dos discípulos, tá? Então, em João não tem uma narrativa clara sobre a última ceia. Ele não deve ter querido falar a respeito, ou se perdeu, né? Ou a narrativa dele se perdeu em algum lugar, enfim. Por que eu escolhi Lucas? Eu achei Lucas mais detalhista.
ele trouxe umas informações que Mateus e Marcos não traz. Como eu estou com uma tendência assim, a ser bem detalhista nessa temporada, estou com essa natureza, eu falei, eu vou ficar com Lucas. Então, abre aí, gente, Lucas 22, 7 a 23. É essa que nós vamos estudar. Então, eu vou começar fazendo a leitura de Lucas 22, 7 a 23, da tradução de João Ferreira de Almeida. Aí, você está com a Bíblia de Jerusalém, Toninho? Aí eu vou pedir o Toninho para ler a de Jerusalém e vou pedir a Jussara para ler a do Peregrino e eu trouxe a do Haroldo também, tá? Vamos lá. Mateus não. Abandonei Mateus. Desculpa, Mateus. Lucas 22, 7 a 23. Depois vocês olham para vocês verem que Lucas está mais detalhista. Aqui tem o título, A Última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe-o, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Então, agora o Toninho vai ler a tradução da Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Então, vamos lá. A partir do versículo 7. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus, então, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe, onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes, logo que entrardes na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa, o mestre te pergunta, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo como dissera Jesus e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus discípulos e disse-lhes, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então,
Tomando uma taça, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. O Filho do Homem vai, segundo o que foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele for entregue. Começaram, então, a indagar entre si qual deles faria tal coisa. Obrigada, Toninha. Agora a Jussara vai ler na Bíblia do Peregrino. A partir do versículo 7, capítulo 22 de Lucas. Chegou o dia dos ázimos, quando se devia sacrificar a vítima pascal. Jesus enviou Pedro e João, recomendando-lhes: ide preparar-nos a ceia de Páscoa. Disseram-lhe: onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: quando entrardes na cidade, sairá ao vosso encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que entrar e dizei ao dono da casa: o mestre pergunta onde está a sala em que vai comer a ceia de Páscoa com seus discípulos. Ele vos mostrará um salão no piso superior com divãs. Preparai-a aí. Foram, encontraram o que lhes havia dito e prepararam a ceia de Páscoa. Quando chegou a hora, pôs-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como desejei comer convosco esta vítima pascal antes de minha paixão. Eu vos digo que não tornarei a comê-la até que alcance seu cumprimento no reino de Deus. E tomando a taça, deu graças e disse: tomai isto e repartiu entre vós. Eu vos digo que daqui por diante não beberei do fruto da videira até que chegue o reinado de Deus. Tomando um pão, deu graças, o partiu e o deu, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Igualmente tomou a taça depois de cear e disse: esta é a taça da nova aliança, selada com o meu sangue, que é derramado por vós. Mas atenção, a mão daquele que me entrega está comigo na mesa. Este homem segue o curso definido, mas ai daquele que o entrega. Eles começaram a perguntar entre si quem deles iria fazer isto. Muito bom. Obrigada. Poucas diferenças, mas talvez um jeito até mais simples de transmitir, né, a passagem, essa do Peregrino. E aí, para encerrar esse momento, a do Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias. É só um comentário, porque eu fiquei observando, tanto na versão que a Jussara leu, e Tony não usa a palavra trair, né? Usa entregar. Não usa a palavra trair, usa a palavra entregar, que será entregue. Muito interessante. Né? Você captou a finalidade da gente ler mais de uma tradução. Primeiro, porque a gente tem que conhecer. Estudante evangélico tem que conhecer, né? As traduções. Segundo, que a gente pode aproveitar as diferenças para tirar o espírito da letra. Né? Então, você captou aí, é isso aí. É importante ouvir, prestar atenção e ver se a gente consegue captar alguma coisa diferente que faça diferença na nossa conversa aqui. Obrigada. Desde aquela reunião que tem assim, que o irmão X explica, conversa com Judas, e a gente pega e fica assim, mas por que na Bíblia usa trair?
Aí que eu fui ver hoje e falo, não, mas não, entendi. Né? Outras. Obrigada, versões. viu? E para fechar, gente, o Haroldo Dutra Dias é um expositor espírita brasileiro, tá? Ele tem residência fixa aqui em Belo Horizonte, ele é um juiz de direito, e ele fez, foi grego? Na UFMG? Foi grego. Ele fez grego e hebraico na UFMG, e aí ele demonstrou interesse de traduzir o Novo Testamento a partir do conhecimento que ele teve das duas línguas. Então, nós gostamos muito de ir lá buscar o Haroldo também, né? Então, no Haroldo aqui, Lucas 22, 7 a... Aqui vai de 7 a 22, tá? O dele. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, no qual era necessário sacrificar a Páscoa. Ele enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe disseram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes disse: Eis que, ao entrardes na cidade, vos encontrareis com um homem que carrega um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao senhor da casa: O mestre te diz: Onde está o quarto de hóspedes, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará uma grande sala no terraço, arrumada. Preparai ali a ceia. Ao partir, encontraram como ele lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, recostou-se, e os apóstolos com ele, e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes do meu padecer, pois eu vos digo que não mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Depois de receber um cálice e dar graças, disse: Tomai isto e reparti entre vós, pois eu vos digo, não mais beberei a partir de agora do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Depois de tomar o pão, rendeu graças, partiu-os e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto para a minha memória. Do mesmo modo, o cálice erguido depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Todavia, eis que a mão daquele que me entrega está comigo sobre a mesa, porque o Filho do Homem vai ser entregue segundo o que está definido. Contudo, ai daquele homem, através do qual está sendo entregue. E eles começaram a debater entre si qual dentre eles estava prestes a fazer isto. É um diferencial aqui na tradução de Haroldo Dutra Dias. Ele põe os numerozinhos, e aí no final da passagem ele coloca o significado literal, mas ele faz alguns comentários bíblicos. Não muitos comentários, que ficaria extenso, mas ele encaixa a palavra no contexto da passagem. Então, é muito agradável a tradução do Haroldo, tá? E eu escolhi, gente, por afinidade, a João Ferreira de Almeida, que é esse aqui, ó, que vocês estão com ele na mão. Só que eu vou pedir paciência de vocês, porque agora eu queria que vocês ouvissem a narrativa de Marcos e de Mateus. Vou pedir paciência, porque às vezes ficar escutando leitura, né? Pode dar um soninho. Dorme não. Não, estou brincando. Dorme não, gente. Vou ler só mais um pouquinho. Tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver em Mateus. Mateus, eu tinha marcado aqui para fazer ele, e mudei de ideia. Mateus 26. 17 a 30. Presta atenção no jeito de Mateus narrar esse momento. Ele não é muito detalhista. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa.
E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora, Marcos 14, 12 a 26. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então a gente vê que Mateus foi mais sucinto, né? Não dá característica do homem, não fala o nome dos apóstolos. Já o Marcos cita os apóstolos e dá alguma característica do homem também que ele deveria procurar. Alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês acharam das leituras? Espera aí, o microfone. O Mateus, ele já coloca. Você mesmo quem diz, quando eles perguntam, quando eles perguntam quem seria que ia traí-lo, o Mateus já coloca. E você mesmo está dizendo, fala com Judas. Você fala porque você viu diferença nisso? Ah, tá. Alguém mais quer comentar? Pode comentar.
Aqui, eu estou achando interessante essa tradução da Bíblia do Peregrino. Eu também achei. Ele não usa filho do homem em nenhuma das passagens. Ele fala homem só, com H maiúsculo. Mas ele não fala filho do homem. E ele fala divã. Eu achei interessante ele falar divã, onde estão as almofadas, né? Que dá aquela ideia de um móvel. Divã é um móvel. As almofadas é um tapete com almofada no chão, né? Então, são as óticas diferenciadas. Mas tem um detalhe interessante. Quem estava presente nessa ceia? Dos narradores. Na verdade, João não narrou. Não. Ele estava presente. Mateus estava presente e narrou. Estava presente. Marcos e Lucas... Não. Marcos e Lucas já é informação terceirizada. Né? Então, assim, a narrativa de Mateus tem um peso. O Amaro está lembrando ali que ele é o único que falou que o Judas perguntou, sou eu, Senhor? Só Mateus fala que o Judas Iscariotes fez essa pergunta. Lá e viu, né? E que Jesus respondeu para ele, você é que está falando. Então, uma identificação de quem é que faria essa atitude, né? Aqui cabe um longo trabalho, né, Cristina? Se Deus quiser. Ô, Ju, você sabe que a minha escolha de Mateus foi porque eu pensei, gente, Mateus estava na ceia, né? Mas à medida que eu fui lendo os evangelistas, eu gostei do jeito de Lucas, mas realmente a Jussara tem razão. Toda a narrativa de Mateus, nós temos que prestar muita atenção, porque ele estava lá. E João também. João escolhe o que vai escrever. João escolhe. Ele não descreve a Santa Ceia, a última ceia. Ele descreve o lava-pés. Muito interessante. Tá. Ô, Cristina, aí também Mateus narra o primeiro dia da Páscoa. Eu queria saber, assim, quantos dias é a Páscoa? Nós vamos estudar isso, tá? Nós vamos estudar. Eu vou começar hoje e nós vamos prosseguir. Mas vocês são alunos da oficina de Evangelho, com Toninho e Cláudia. Vocês podem falar as coisas que vocês estão estudando. Pois é, então tá. Então tá justificado. Ô, Cristina, é uma interpretação que eu tive aqui, eu não sei se está certo, mas eu vi também aqui que o João, ele também descreve Jesus falando que Judas irá traí-lo. E descreve também bem explícito, assim como Mateus fala também. Será que é possível falar que apenas João e Mateus estavam presentes lá nesse momento? Que Lucas eu sei que foi depois. Marcos, acho que ele... Mas presente na ceia? Estavam os 12. Sim, os 12 estavam presentes. Sim, mas com somente eles, só os dois, né? Porque o Marcos, ele foi só relatos que ele recebeu, Lucas, né? O Marcos foi só relatos que ele recebeu de Pedro, não foi? Isso. Ah, tá, entendi. Então, tudo bem. O Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé foi companheiro de Paulo, de Tarso, nas viagens, né? Nas incursões, divulgando a Boa Nova. E Marcos é levado pelo tio Barnabé para se aproximar da pregação do Evangelho. E ele faz algumas viagens. Depois, Paulo conversa com ele e recomenda que ele ficasse no núcleo mais restrito, porque ele era muito jovem. O jovem dessa época, sabe que idade que tinha? 11, 12, 13, 14 anos. O jovem para nós hoje é 17, 18, 19, 20. Né? A gente não fala jovem, 11, 12, até 12 anos, gente, é pré-adolescente. Né? A partir de 12 anos, entra na adolescência. Então, quando a gente fala jovem, a gente fala acima de 18. Na época de Jesus, não. Era tudo novinho mesmo. Então, Paulo percebeu, a gente estuda isso na obra, tá? De Emmanuel, Psicografia do Chico Paulo Estevam. Paulo percebeu que ele estava com algumas dificuldades, mas ele foi muito útil, porque ele ficou em outros trabalhos. E o Lucas, vou falar dele agora, tá? À vontade.
Vocês podem me interromper. Eu acho que foi na versão que a Jussara leu que fala quarto de hóspedes e terraço. Eu achei diferente dos outros, parece que deu uma visão melhor, assim. Quem estava recebendo, que casa era essa? Porque a maioria usa, às vezes, casa, e ali não, usou quarto de hóspedes e terraço, né? Ah, foi na sua? Tem alguma que estava... Ah, tá. Nós vamos estudar isso, tá? Nós vamos estudar isso na temporada. É porque tem alguns detalhes da passagem que a gente não pode passar de branco, né? Porque são importantes. Esses relatos também passaram muitos anos para ser relatados, né? Porque eles não tinham nem condição de relatar. Então, parece que alguns passaram até 60 anos, né? Para depois... Mas Levi, o Mateus, ele foi a primeira... Oi? Na primeira evangelho, mas... A Jussara está atrás. Um ano depois que Jesus... Que Jesus... 1 ano e meio? Então, a Ju e o Toninho estão dizendo que o de Mateus foi 1 ano e meio após o retorno. Tá bom, meu amor. Então, vou corrigir. O Toninho e a Jussara estão lembrando que no livro Paulo e Estevão... Ô, menino bobo, vai. Sim, mas é que alguns comentários que a gente vê, porque passaram bastante tempo, e aquilo foi ficando na memória e foi perdendo alguns fatos, não? Bom, Mateus foi 1 ano e meio depois, então é muito fresquinho. João não sei, mas eu acho que João... Fala aqui, né? É que eu não estou lembrando de alguns detalhes. Pois só que João, parece que está começando a falhar a pia. Porque eu estou percebendo, né? Vamos trocar? Ô, gente, enquanto a Cristina está arrumando o microfone, vamos aproveitar, Cristina, que eu falei que eu tinha uma teoria, né? Porque que o João Evangelista não narrou a ceia. É interessante, porque ele é um dos presentes, só ele e Mateus, né? E ele não quis narrar. Mas vocês já observaram o que o João Evangelista narra? Ele fez opção por narrar aquele discurso que nós citamos na temporada passada. Ele fica 4 capítulos e meio conversando sobre o discurso final de Jesus. Então, é porque ele achou suficiente o que os outros já tinham escrito sobre a ceia. E quis focar no conteúdo doutrinário do ensinamento do Cristo. Isso. Né, Cristina? Exatamente, Isso. porque pelo fato dele escrever no final do século, depois do ano 90, todo mundo já tinha escrito, a maioria já tinha até morrido. Sim. Então, ele pôde fazer essa seleção, né, daquilo que ele achava mais importante. E o foco dele sempre foi priorizar o conteúdo doutrinário vamos colocar assim, em lugar dos fatos, né, Toninho, dos fatos físicos. Né? Ok? E João foi o último a desencarnar. João, o que a gente vive, gente, a gente não esquece. João viveu muito. Jesus pediu na cruz para João cuidar da mãe dele. Porque quando Jesus fala, né? Filho, eis aí sua mãe. Mãe, aí seu filho. Eis aí seu filho. Jesus outorga naquela hora, delega a João e a Maria que um cuide do outro. Então, João cuida de Maria até o desencarne dela. Quem vive, registra. Então, João deve ter feito uma análise muito profunda dos ensinos do Cristo para poder fazer a narrativa, né? Porque ele viveu com Cristo, tá? Viveu. Gente, João foi discípulo de João Batista. João não era um espírito pouco preparado. João foi discípulo de João Batista. Depois que João Batista confirma, junto com ele, com os seus discípulos, que aquele realmente era o Messias, João é convidado por Jesus a estar com ele. E João não separa mais de Jesus. E é o último a morrer, e é o que cuida de Maria. Imagina as coisas que Maria falou para João. Vocês conseguem imaginar as conversas dos dois de noite? Diz que a cabaninha da Maria, eu já te passo, em Éfeso, era uma casinha muito bonitinha,
na praia, na frente do mar. Dizem que a casinha está lá ainda, não sei se preservaram, não sei. Mas então, imagina os dois conversando de noite na frente do mar, né? Devem ter sido conversas longas entre Maria e João. Então, um espírito desse, quando vai escrever, ele não escreve apenas contando o fato, né? Ele vai escrever já trazendo nas entrelinhas a interpretação e o ensinamento de Jesus, né? Cristina, o Emmanuel traz uma informação preciosa para nós no início do livro 50 anos depois, porque esse livro trata do século II, os 50 anos depois. E ele fala que o João Evangelista estava vivo ainda, encarnado na igreja de Éfeso. Nossa. E que o escravo Nestório, quando criança, ouviu João Evangelista na igreja de Éfeso. Olha para você início ver. do século II. Então, ele sobrevive, ele passa do ano 100, passa para o 101, 102, 103, entendeu? Vive bastante. Entrando no século II. Vive Eu vou bastante. localizar direitinho no livro onde está e compartilho lá na lista. Tá. Gente. Não. Antes de você Sem pressa. continuar, Eu não estou com pressa. Não, é só para... Porque você estava falando do João, para a gente entender a relevância que esse discípulo teve. E depois, quando se torna apóstolo, depois que Paulo funda a igreja em Éfeso, né, na Grécia, é o João que vai ser o responsável por coordenar a igreja nos seus primeiros momentos, coordenar aquela comunidade. E só mais adiante é que a gente observa a chegada do Timóteo para exercer essa coordenação junto com o João. Porque na convivência de João e Maria, Maria morre muito tempo antes, né? Maria morre ali por volta entre o ano 60 e o ano 70. E aí, Jussara está trazendo essa informação lá dos 50 anos depois. Então, João vai viver ainda uns 40 anos depois da morte de Maria, lá na Grécia, na ilha de Patmos. Que beleza. E Timóteo também era jovem, viu, gente? Provavelmente da mesma idade do Marcos, tá? Vamos ao Lucas, porque eu fechei a proposta no Lucas e eu vou falar do Lucas de um jeito diferente. Veja bem, se a gente for seguir os passos de como estudar o Evangelho, né, no miudinho, que é o EMERGE, é importante falar um pouquinho, né, do evangelista. Nós já fizemos uma geral aqui de Mateus, Marcos e João, ficou super rico, tá? Agora vamos ao Lucas. Eu me recordo que eu trouxe uma passagem de Lucas há várias temporadas atrás e que eu pesquisei muita coisa de Lucas, trouxe a faculdade que ele estudou. Hoje eu não vou entrar nesse campo. Hoje eu escolhi dois momentos dele com Paulo, no Paulo e Estevão, porque eu gostaria que ficasse para nós a importância de Paulo na vida a importância de Lucas na vida de Paulo. Lucas fez diferença. A única coisa que eu vou dizer da vida dele no corpo é que ele era médico, ok? Fora isso, nós vamos buscar em Paulo e Estevão. Sim, Lucas não conheceu Jesus, ok? Lucas vai conhecer Maria, vai conhecer a turma ali que ainda estava encarnada, mas Jesus não. E Paulo também só conheceu Jesus a caminho de Damasco. Isso é importante, né, frisar, porque é diferente quem conviveu com Jesus e quem ouviu falar de Jesus, né? Então, anota aí, moçada. Primeiro eu vou trazer no capítulo 8, segunda parte de Paulo e Estevão, o martírio. Segunda parte, martírio em Jerusalém. Espera, eu vou ler de novo. Espera aí. Página, capítulo 8, segunda parte. Só um minutinho. Tem tanto marcador aqui. Nossa, amor, você já decorou esse livro? Você já decorou? Não, aqui é a segunda, só um minutinho. Eu marquei, gente, desculpa. Mas aqui é coisa demais. Aqui, achei. É o capítulo 4,
eu coloquei errado aqui, tá? Segunda parte, primeiros labores apostólicos, tá? É muito interessante essa contribuição do Lucas. Eu marquei só pequenos trechos para ler. Vale a pena. Esse cenário que eu vou ler aqui aconteceu na Antioquia, tá? A cidade de Antioquia. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. De passagem pela cidade, aproximou-se da igreja de Antioquia, que tinha sido fundada por Paulo, tá? Aproximou-se da igreja animado por sincero desejo de aprender algo de novo. Sua atenção fixou-se de modo especial naquele homem de aparência quase rude, que fermentava as opiniões, antes que Barnabé empreendesse a abertura do trabalho. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionaram-no a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Então, ele chegou no momento em que Paulo fazia uma pregação. E ele ficou muito impressionado com a postura de Paulo, que Paulo pregava, mas ao mesmo tempo passava aquela ideia de que ele também aprendia, né? Então, no caso aqui, é uma simplicidade, né? No sentido de pregar o evangelho, mas é como nós fazemos aqui, a gente fala do evangelho e tenta se colocar, né? Se identificar no evangelho. Aí eu dei uma puladinha aqui, quem for lá ler depois, lê o restante. E aí, ele aqui fala o seguinte, ó, enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo de Tarso não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, porque aqui Lucas estava de passagem, ele não pretendia ficar, né? E ele ainda não tinha assumido o compromisso de acompanhar o trabalho. Ele estava conhecendo Paulo naquele momento, tá? Cristina. Oi. Só antes de você continuar, nós estávamos observando aqui, né, eu e Jussara, no começo da sua fala, você mencionou que o Paulo é que fundou a igreja de Antioquia. E não foi. Pode falar. Foi o Barnabé. Beleza, né? Beleza, Porque obrigada, aí, viu? nos primeiros labores, o Paulo vai começar a jornada dele para fundar essas comunidades. Beleza, obrigada. Aí, continuando. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Na véspera de partir, fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Veja bem, ele ficou lá uns dias, ficou observando, ouvindo Paulo, ouvindo os apóstolos, observando tudo aquilo ali, acompanhando, gente, todo o trabalho que era feito. Aí, Barnabé havia terminado os comentários da noite, quando o médico tomou a palavra para despedir-se. Falava emocionado e, por fim, considerou acertadamente. Escuta com atenção, gente. Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Então, Lucas já conseguia fazer uma projeção, né, do Evangelho do Cristo. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Não vejo na palavra caminho, porque os apóstolos eram chamados irmãos do caminho, porque eles trabalhavam na mansão do caminho,
fundada por Pedro, né? Que Lucas, inclusive, conheceu. Então, ele vai dizer que não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduz o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Então, a denominação cristão, quem sugeriu foi Lucas, tá? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades, em concordância com seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com alegria geral. O próprio Barnabé abraçou enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre que vinha satisfazer as certas aspirações da comunidade inteira. Saulo consolidou suas impressões excelentes a respeito daquela vocação superior que começava a exteriorizar-se. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive em Jerusalém, que o recebeu com especial simpatia. Dentro de breve tempo, em toda parte, a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. E aí, gente, a gente precisa fazer uma reflexão bem atual. Cristão é aquele que estuda os ensinos do Cristo e que se esforça por segui-lo e por colocar em prática. O título de cristão não é de propriedade de nenhuma religião. Nenhuma religião. É cristão todo aquele que segue o Cristo, que estuda os ensinos do Cristo, que pratica o melhor possível, que se interessa pela boa nova, certo? Então, que isso tem que ficar muito claro, que nem nós espíritas, nem nenhuma religião será falta de bom senso dizer, não, só nós somos cristãos, né? Só a nossa igreja que é cristã. Não. Cristão, viram a diferença? Viram como que surgiu a palavra? Um agrupamento de pessoas saindo para pregar o evangelho. E aí ele dá essa sugestão. Por quê? São apóstolos do Cristo, divulgando a mensagem que ele trouxe. Então, eu acho importante dizer isso, para a gente começar a fazer, porque às vezes até a própria pessoa pensa assim, nossa, eu me considero cristão, e estão dizendo que eu não sou, porque eu sou espírita. Isso não é justo. Mas nós não vamos brigar por causa disso não, tá? Nós não vamos brigar, nós não vamos protestar, nós não vamos chamar a atenção de ninguém, não vamos fazer nenhum movimento de correção disso. Cada um vai entender isso a seu tempo e a sua hora. Mas nós estamos estudando aqui. Então, nós somos cristãos, ok? Cristãos. Nós estudamos a Boa Nova, o cristianismo redivivo. Por que redivivo? Porque é o Consolador prometido por Jesus. Então, é o cristianismo redivivo que nós estamos estudando, tá? E a outra parte, eu estou ficando rouca por causa de alergia, viu, gente? E a outra parte está lá na segunda parte, capítulo 3, lutas e humilhações. É uma parte muito interessante, que é uma participação interessantíssima de Lucas. E vocês vão entender agora, viu, Guilherme? Por que Lucas também escreve o Evangelho, dentro daquela sua pergunta. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia. Então, aqui está narrando que Paulo ficou preso em Cesareia 2 anos. Tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem-amadas. Como foi que ele começou a acompanhar as igrejas, gente?
já que ele estava preso? O que ele passou a fazer? Vocês sabem. As cartas, as epístolas, né? Que era uma forma dele acompanhar, dele dar uma atenção, e ali mesmo os demais o visitavam, e ali ele já otorgava algumas tarefas, porque tinha quem levasse as cartas, né? E ele recebia cartas de volta com notícias. Bom, inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes. E assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é o Atos dos Apóstolos, também recomendado por Paulo. Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance em favor da difusão da Boa Nova. Gente, olha que bacana. Paulo desejava escrever o Evangelho de Jesus. Ele desejava ser mais um evangelista, né? Mas ele não tinha mais condições, porque as prisões foram aumentando, né, gente? Sem contar os apedrejamentos, enfim, toda a ordem de tortura e de martírio que foi imputada a ele, tá? Então, aqui, e o Lucas já estava no trabalho com eles, viajando, né? Ele viaja com Timóteo, se eu não me engano, Lucas. Ele faz uma viagem com Timóteo, se eu li bem aqui. É porque eu estou relendo o livro e muita coisa eu não guardo ainda. Mas, então, eu quis trazer esses dois momentos para valorizar essa contribuição do Lucas, sabe? Que eu acho belíssima, né? Ele vai modificar a denominação dos apóstolos de Jesus após o seu desencarne, né? Que eles continuariam de 2 em 2 fazendo a pregação da Boa Nova, e aqui Paulo passa para ele a tarefa de escrever o Evangelho e também de escrever sobre o ato dos apóstolos, o que eles continuaram a fazer depois que Jesus voltou ao plano espiritual, tá? Alguém quer trazer alguma coisa sobre Lucas? Eu quero. Porque, em função do tempo, eu vou parar aqui. Por favor. Só aproveitando que você comentou aí, Cristina, o Paulo dá essa sugestão para o Lucas, né? Mas o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é quem é o financiador da escrita da obra. Porque o Lucas relata isso lá no começo. De todos os 2 livros, ele faz a mesma coisa. Ele começa as obras escrevendo assim: fiz meu primeiro relato, ó Teófilo. Então, tanto o livro de Atos, quanto no Evangelho, ele parece que faz uma espécie de dedicação da obra a esse Teófilo. E não tem, pelo menos eu desconheço, nunca achei uma informação precisa a respeito de quem seria essa personalidade naquela época. Há muitas conjecturas. Muito provavelmente era um grego de influência,
ou um romano de influência, com condição, com posses, com recursos, que vai financiar a escrita, porque a gente precisa lembrar que escrever naquele tempo não era para qualquer um. Não era não. Tinha que ter recurso, o material era caro, né? E ter a capacidade, o conhecimento para a empreitada. Muito bom, Toninho. Obrigada. Mais alguém quer comentar antes da gente interromper? O Cláudio já está pronto para a prece. Mais algum comentário? Ok, gente. Então, semana que vem, nós já vamos entrar na passagem, tá? Eu falei que eu não ia trazer de novo, porque é pesado, mas eu vou ter que trazer. O dicionário bíblico, os comentários bíblicos. E vocês têm o Atlas em casa? É o que eu não tenho, o Atlas bíblico. Você tem? Você traz semana que vem? É porque a gente quer fazer uma recomendação para todo mundo adquirir aos poucos esses recursos aqui, que ajudam demais nos estudos, tá? Aí, semana que vem, a gente conversa. Vamos fazer a nossa prece, então. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo, Senhor, um pouco mais sobre o vosso Evangelho, sobre a história do cristianismo aqui na terra, Senhor. Nos auxilie a fim de que possamos entender a origem, Senhor, de todo esse movimento, que possamos, Senhor, recuperar cada vez mais a essência dos primeiros cristãos, que tanto foram abençoados por Deus, por vós, nessa missão, Senhor, de dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor havia nos ofertado. Nos auxilie, a fim de que esses ensinamentos, Senhor, sobretudo, possam estar nos dando o amparo necessário para que possamos promover a corrigenda de nossos defeitos, Senhor, o aprimoramento de nossas virtudes. Nos auxilie ainda no trato conosco mesmo, Senhor, a fim de que possamos ter a paciência e a disciplina necessária nesse processo de reforma íntima. Nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Desejamos a todos uma boa semana. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser.